Graça e paz, irmãos. Bem. Tema da nossa convenção para este ano é imparáveis. Somos imparáveis. Eu vou pedir para dar um pouquinho de retorno para mim aqui. É um tema bonito, é um tema forte, mas quando eu ouvi esse tema, logo que vem à minha mente é desafio. Quando você fala que uma pessoa, ela é invencível, ela é imparável, você imagina o que dessa pessoa? Eu imagino que ela está constantemente sendo desafiada. Ela é aquela que todos querem vencer. Por isso, quando nós olhamos para esse tema, eu concluo que esse ano será um ano em que nós seremos desafiados. Que a igreja do Senhor, ela será desafiada do começo ao fim desse ano. Só assim vamos comprovar este tema, se ele é verdadeiro ou não, se nós formos imparáveis. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Desafios nos lembra batalhas. O livro de Josué, eu gosto muito deste livro, porque ele tem grandes ensinamentos. Aqui nós vamos ver, nós vamos conhecer o poder de Deus no livro de Josué. As batalhas que o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, ganhou para Israel. Como o Senhor cuidou de Israel, do seu povo amado, a nação escolhida, como o Senhor trabalhou o caráter desta nação, como o Senhor mostrou o seu poder para esta nação. Desde que Israel saiu do Egito, através da mão poderosa do Senhor, essa nação foi desafiada. Mal saiu do Egito, não tinha ali um exército, não tinha homens ali treinados para a defesa deste povo, e já foram atacados, mas o Senhor esteve com eles. Depois disso, Moisés começa ali levantar líderes e dar treinamento para que aquela nação aprendesse a arte da guerra, porque a guerra seria o seu ofício, até que recebessem a promessa. Então a guerra estaria a todo tempo ao seu redor. Mas o Senhor fez promessas a Moisés, e depois que Moisés foi recolhido, o Senhor prometeu estar com Josué, assim como ele foi com Moisés, ele prometeu que estaria com Josué. Moisés é morto. Este ciclo se fechou, agora Deus se inicia um novo ciclo na história de Israel, cujo comandante é Josué. E o Senhor faz uma promessa para Josué, que estaria com ele, assim como foi com Moisés. E Josué começou a travar as batalhas determinadas pelo Senhor. Eles estavam rumo à terra que o Senhor prometeu que lhes daria. Ouro, toda a prata, tudo, as armas, as roupas. Eles levavam escravos, as mulheres, as crianças, seus animais, tudo de valor. Só ficava para trás as ruínas, e muitas das vezes em chamas, para que a lembrança daquele povo, fosse esquecida. Mas o Senhor disse que naquela guerra seria diferente. Eles não deveriam tomar nada. Eles não deveriam tomar nada do que ficasse para trás, a não ser o ouro, a prata e os vasos
de metal e de ferro que seriam consagrados ao Senhor. Eles voltaram da batalha de Jericó. Acredito eu que estavam felizes, estavam regozijantes porque venceram uma grande batalha. Jericó era uma cidade considerada impenetrável. Suas muralhas eram intransponíveis. Ninguém, em seu perfeito juízo, acreditaria que alguém pudesse, alguma nação pudesse invadir Jericó, devido à dimensão e à fortificação das suas muralhas, que eram a sua principal linha de defesa. Mas o Senhor colocou abaixo. E Israel venceu, derrotou Jericó. Mas a próxima batalha já estava à frente. Israel marchava para a terra que o Senhor havia prometido. E voltando desta batalha, já estava Josué se preparando para sair novamente à batalha contra a cidade de Ai. E os comandantes dos exércitos chegaram para Josué e disseram: olha, não precisa levar todo esse povo. É uma cidade muito pequena. Leva lá uns 2.000 ou 3.000. Josué havia enviado antes, assim como foi Jericó, enviou espias. E eles falaram: eles são fracos. 2.000, 3.000 já é o bastante. E Josué acreditou. Acreditou nas informações que os seus espias haviam trazido. Mas eles saíram fugidos de Ai. Foram envergonhados. Morreram 36 e fugiram. E Ai perseguiu Josué, perseguiu Israel e tiveram que fugir. E a palavra diz aqui no versículo 6 que então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Essa derrota doeu em Josué. Não que ele não estivesse preparado para aquela batalha. Não que ele não estivesse em comunhão com Deus. Mas aquela batalha doeu muito em Josué.
Quando a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e se cobrem de cinza, isto é um ato de humilhação. Normalmente se rasgava as vestes, um homem rasgava as suas vestes quando alguém da sua família morria. Era uma dor irreparável, ele mostrava o que estava acontecendo no seu coração estava rasgado. Era um sinal de humilhação. E esta derrota, ela é tão dolorida em Josué, que o seu coração muda. E ele começa a agir da mesma forma que aquele povo que saiu do Egito agia diante de Deus quando estava diante de uma dificuldade. Porque assim era Israel. Saíram do Egito debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo pesadíssimo. Foram libertos. E enquanto estavam a caminho da terra que o Senhor prometeu, faltou água, já começaram a olhar para trás. É melhor voltar para o Egito, nós vamos morrer aqui. No Egito a gente tinha pão, tinha nada, só tinha chicote nas costas, só tinha servidão, só tinha humilhação. Estamos cansados desse maná, vamos voltar para trás, vamos arrumar alguém para nos liderar de volta. Todo o tempo foi assim Israel, até que o Senhor se cansou daquela geração e os fez ficar 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles tinham um coração de escravos. Eles não tinham um coração livre, porque seu coração ainda estava escravizado no Egito. Eles não conseguiam ver as promessas de Deus. E cada momento de dificuldade, vamos voltar para trás. Agora esta derrota acende em Josué, é aquela que hoje nós falamos de a natureza do velho homem. Acende o velho homem novamente em Josué. Senhor, antes tivéssemos nos contentados além do Jordão, ficado lá às margens do Jordão, porque para passar essa vergonha aqui, ela é muito pior. Era melhor ter ficado lá antes do Jordão, sem ter visto nada do que nós já vimos. Mas Josué está acreditando esta derrota como se fosse a vontade de Deus, como Deus quisesse humilhar aquele povo. Mas o Senhor chama a atenção de Josué. Josué, por que você está envergonhado? Por que você está se humilhando desta forma, prostrado no chão? Quem pecou foi o meu povo. O meu povo pecou. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram do anátema. Eles me desobedeceram. Eles roubaram, porque ficaram com coisas que eram para ser consagradas à casa do Senhor, ao tesouro. Ficaram com ouro. Mentiram. E ainda mentiram. Fizeram tudo aquilo que é abominável ao Senhor. E enquanto estiver no meio deles, eles serão amaldiçoados. Enquanto não reconhecerem o seu erro, eles continuarão amaldiçoados. E o Senhor diz para ele: olha, levanta, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante de teus inimigos não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Nós temos um hábito de que quando as coisas estão dando certo para nós, na nossa vida, nós começamos a ser displicentes. Quanto mais as coisas começam a acontecer,
quanto mais começamos a avançar e a vencer, nós nos tornamos cada vez mais descuidados. É aí que nós nos colocamos em perigo. Nos acostumamos com vitórias e achamos que isto são méritos nossos. Começamos a confiar em nós mesmos e deixamos de tomar o cuidado com a palavra de Deus, com a forma que Deus nos orienta a andar, com as estratégias que o Senhor nos dá. E começamos a ser displicentes. A palavra diz que Josué reúne as tribos e lança a sorte, cai sobre a família, sobre a tribo de Judá. E depois ele lança a sorte e cai sobre a família de Zerá. E assim sucessivamente até que chega à casa de Acã. E Josué diz: olha, confessa, o que você fez? E ele confessa que pecou quando viu uma capa babilônica. Ele viu tesouro ali, prata, ouro, e seu coração se fartou com aquilo. E ele guardou e escondeu, transgredindo o mandamento que o Senhor tinha dado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Satanás, ele não sonda o nosso coração. Só Deus pode sondar o nosso coração. Satanás, ele não sonda a sua mente. Ele não sabe o que você pensa. Mas Satanás, ele sonda os seus hábitos. A palavra do Senhor, ela diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como ele não sabe o que tem no seu coração, ele não sabe o que está na sua mente, ele sonda os seus hábitos. Ele começa a ver as suas fraquezas. Poxa vida, não pode passar uma mulher que você quebra o pescoço. É aqui que é o fraco dele. É aqui que é o fraco dele. Sabe? Não pode ter um joguinho de futebol que ficou em casa. É aqui que é o fraco dele. Não pode ver uma roupinha nova na vitrine que vai ter devendo até os 13º do ano que vem. Mas vai lá, é aqui que é o fraco dele. Ele fica sondando. A arma de Satanás é a manipulação. Ele te manipula a ponto de fazer você pecar contra o Senhor. Você mesmo. É você mesmo. E você, logicamente, vai botar a culpa nele, mas não vai fazer diferença, porque ele já está julgado e condenado. Para ele, é mais uma na conta dele. Mas é assim que ele trabalha, nos manipulando. Talvez ele já estivesse sondando ali a casa, e veja, talvez a casa andasse ali só nos panos, né? Só no ouro. Nossa, mas como a casa gosta de ouro. Como você fica bonito de ouro, Acais. Olha, não tem outro igual a você. Olha, essa túnica, essa capa aqui foi feita para você. Foi feita para você. E esse tanto de ouro aqui que não vai fazer falta na casa de Deus, porque tem tanto, um pouco para você, você mereceu. Você mereceu, você lutou, você se colocou em perigo, você merece um pouco desse ouro. É assim que o inimigo faz. Ele nos manipula e muitas das vezes ele nos faz achar que somos merecedores. É o nosso grande erro. Achar que somos merecedores de algo. Nós não somos miseráveis. Nós não temos que viver na miséria. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso coração não pode estar nessas coisas. O Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6... para que nós juntasse tesouro na terra.
Porque tudo isso é corrompível, tudo isso acaba. Porque ele diz que, olha, onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O inimigo, ele vê as suas lutas, ele sabe ele percebe pelo que você está lutando e está correndo. E muitas das vezes, aquilo que você está fazendo está te levando para cada vez mais longe dos caminhos do Senhor. E o que ele faz? Ele começa a te motivar. É isso aí. Tem que ganhar mais. Você não é servo, você não é filho de Deus. Filho de Deus tem que ter do bom e do melhor, tem que ter sempre mais. Você tem que ser invejado onde você mora. No seu trabalho, todo mundo tem que querer ser igual a você. Exatamente. Isso não é mentira. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. O seu coração deve ser sempre em buscar agradar ao Senhor, em louvar o Senhor com as suas atitudes, com os seus bens, com tudo aquilo que você possui. Esse deve ser o desejo do nosso coração, o reino de Deus. O nosso coração deve estar no reino de Deus, porque lá ele estará guardado. O jovem rico chega para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer? Eu devo fazer para alcançar a vida eterna. E ele fala: olha, conhece os mandamentos? Sim, conheço, pratico eles todos desde criança. Que bom. Mas tem ainda uma coisa que está te faltando. Você tem muito dinheiro, rapaz. Você tem muito dinheiro, esse dinheiro é demais para você. Ele te impede de caminhar comigo. Deixa ele para os pobres. Aí você está transferindo esse dinheiro para a conta do céu. Aí depois disso, que vai ser só você mesmo e a roupa do seu corpo, aí você me segue. Ah, não, é demais. Não dava. Aí pegou pesado. Porque ele tinha muita, e seu coração estava nisso. Muitos, quando vê as riquezas deste mundo, têm sucumbido, têm deixado de obedecer ao Senhor, por conta das coisas palpáveis, por conta daquilo que é consumível, e deixado os mandamentos do Senhor de lado. Ah, mas ninguém está vendo, não importa. Ninguém viu o que Acã fez, mas todos sofreram o peso do seu ato. Por isso que nós pregamos a unidade da igreja. É por isso que é importante. Nós fazemos parte de um corpo. Se uma parte adoece, todo o corpo sofre. Se você tiver um casamento para ir sábado, e você pisar num caco de vidro aí, um pedaço de um prego, ah, meu amigo, você vai conseguir ir? Colocar aquele sapatão lá, aquele saltão Luiz XV lá, aquela plataforma, estrear o sapatinho novo, vai nada. Por mais que você queira, seus braços estão bons, suas pernas estão boas, mas seu pé está ferido. Você não vai aguentar ficar lá. Não é verdade? Você vai deixar de ir. Assim somos nós, fazemos parte do corpo de Cristo. E se fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo tem que estar todo alinhado. Aquilo que eu faço, a vida que eu levo, impacta diretamente no corpo de Cristo. E quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, para quem que a gente olha? Para o líder. Ah, mas esse pastor também. Ah, aquela pastora também, né? Ah, não se faz nada de novo, é sempre a mesma coisa. E começam, né, a distribuir aí a responsabilidade de tudo. Às vezes o pastor, a pastora, o líder, começa a olhar o que eu fiz de errado, mas eu estou fazendo as coisas certas. Mas cuidado, que quem está no seu time não está. Quem está andando com você não está. E isso impacta, isso vai impactar diretamente no seu ministério, no seu chamado, na vida da sua família, na vida da igreja, se você não estiver alinhado com o todo. É assim que o inimigo fala.
E é assim que ele faz. Ele nos seduz a andar pelos nossos próprios caminhos. Acã, sua família é levado para o deserto. E eles são apedrejados. São mortos lá, para que a ira do Senhor se retirasse do meio do arraial de Israel, do povo de Israel. E depois disso, o Senhor dá a vitória novamente contra Ai. Nós só seremos imparáveis se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus. Se nós estivermos andando conforme a palavra do Senhor, deixando as maldições para fora. Tudo aquilo que nos faz desobedecer a Deus causa maldição para nós. Tudo aquilo que nós fazemos fora da palavra do Senhor traz consequências terríveis para nossas vidas. No capítulo 10, nós vamos ver ali Israel indo para uma batalha contra 5 reis. A palavra do Senhor vai dizer que Israel fez uma aliança indevida. Este é um tema para uma próxima mensagem, para a mensagem que eu tenho para o final do mês. Quando andamos fora da palavra do Senhor, nós começamos a fazer coisas também que o Senhor não nos mandou. E isso nos faz entrarmos em batalhas da qual não deveríamos entrar. E aqui está Israel diante de um inimigo maior. Israel tinha se comprometido com Gibeon de protegê-los contra um ataque de uma confederação de nações que estavam ali se alinhando para atacar Israel. Eles já estavam ali deduzindo, já foi Jericó, já foi Esbom, já foi todos os reinos, já foi Ai. Gibeon foi poupado porque fez essa aliança com Israel. Então, o rei de Jerusalém, ele convoca outros 4 reinos para se levantar contra a cidade de Gibeon, porque era uma cidade grande, e Israel estava comprometido com eles para defendê-los. Mas o Senhor diz para Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Quando estamos em conformidade com a palavra do Senhor, estamos vivendo na direção do Senhor. Por maior que seja o inimigo, ele pode ser 5 vezes maior do que você. O Senhor estará conosco, o Senhor nos dará esta vitória, se estivermos alinhados com a sua vontade. E a palavra do Senhor diz que eles foram para a luta e Israel prevalecia contra aqueles 5 reis. Em determinado momento já estava chegando a noite. Já estava chegando a noite. E a noite dava vantagem. A noite, a escuridão dava vantagem para os inimigos. Então, Josué, na autoridade do Senhor, ele diz: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Versículo 12. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O livro de Jasher é um livro
é chamado dos apócrifos. Ele não é um livro que entrou para o cânon bíblico. Ele é um livro que correspondente como se fosse as crônicas. É um livro histórico, mas ele não foi colocado no cânon. Ele é como se fosse um livro de memórias. E está no livro de Jasser, dizendo que o dia, que esse dia o sol não se pôs. Quando estamos alinhados com o Senhor dentro da sua vontade, vivendo da forma que Ele nos chamou para viver, Ele faz coisas impossíveis. É óbvio que hoje o Senhor não precisa fazer o sol parar, mas está falando de coisas sobrenaturais, coisas inexplicáveis, que a ciência não explica, a matemática não explica, a medicina não vai explicar, mas se você estiver dentro dos propósitos do Senhor, tudo isso se fará. Eu estava estudando um pouco tempo atrás e hoje eu me lembrei que eu estava vendo uma reportagem na internet dizendo que comprovaram, a ciência comprovou, a arqueologia comprovou que realmente o Mar Vermelho se abriu. Encontraram provas arqueológicas e eu já havia estudado a respeito, de que a ciência também comprovou que um dia o sol parou. Tamanha precisão, uma universidade de Negueb, lá em Israel, ela comprovou exatamente o dia, o ano e até a hora, dia 30 de outubro do ano 1207 a.C. Eles consideram que houve um eclipse. E durante esse eclipse, o sol não se pôs durante um dia inteiro. Como fez isso? Não sei. Sou vidraceiro, não sou cientista. Mas o Senhor, Ele faz e o Senhor prova. Há fatos que nós, muitas das vezes, é difícil até para nós entender. Mas quando o homem começa a querer provar que Deus não existe, que tudo isso é uma fábula, o Senhor usa a sua própria ignorância para prová-los que eles estão errados. E nós damos glórias ao Senhor por causa disso. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que para ser imparáveis esse ano, para termos uma vida de vitória, um ano de vitória, dentro do propósito que o Senhor tem para esta igreja, precisamos estar de acordo com a sua palavra. Não podemos viver da forma que nós queremos. Não podemos querer trazer conosco hábitos que nos distanciam do Senhor. Hábitos que nos fazem pecar contra o Senhor. Não é porque o seu pastor não sabe, não é porque o ministério não sabe, o seu líder não sabe. Mas diante do Senhor, todas as coisas estão patentes e visíveis. E nós precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor, para que tenhamos um ano imparável. Que a igreja do Senhor tenha um ano vitorioso. Este é um ano de desafios, como nós acreditamos que é esta palavra. Este será um ano de desafio. Grandes desafios estão por vir. E você? Vai ser imparável esse ano?